Imagina que você fez uma importação de um arquivo do seu cliente e ele abriu como superfície. Como resolver? Como transformar em sólido? Eu sou Ricardo Jean, expert em SolidWorks, e aqui eu te ensino tudo para você aumentar a sua performance. Vamos para a aula, então? Então a gente está abrindo o nosso arquivo do cliente, é um arquivo STEP, é um arquivo de geometria superfície e SolidWorks, ele abre nesses dois conceitos. E abrimos aqui o nosso modelo. Veja que como o 3D Interconnect estava ativo, podemos desativá-lo, quebrar vínculo. Dessa forma a gente consegue ter total liberdade com o modelo. E ele é um arquivo de superfície. Podemos ver que ele tem uma abertura aqui. Às vezes pode dar um defeito numa face reta. Muito fácil reconstruir uma face reta. Mas nesse caso já é um pouco mais difícil, porque a própria geometria ela tem um sentido diferente. Então, o corpo de superfície, ele não necessariamente é fechado. Para ser transformado em sólido, você tem que ter todo ele completamente fechado. Aí sim, ele tem um volume interno. Com o volume interno e um material, você consegue descobrir o peso e consegue usar todas as ferramentas tradicionais do SolidWorks, que são os recursos normais. Então, nesse caso, a gente vai ter que construir a superfície para tampar este corpo de superfície. Uma coisa que a gente poderia fazer é copiar, nesse caso, né? Porque cada caso pode dar um defeito numa área, pode dar um defeito numa área totalmente diferente. Então, o importante é reparar e arrumar. Então, nesse caso, a gente pode copiar uma superfície e rotacioná-la para fechar bem certinho na posição. Então, copiar superfície. Podemos vir pegá-la aqui e vamos usar mover, copiar corpos, não copiar, girar. Aqui a gente pode pegar o seu centro, que aqui no caso tem muitos. Não queria arriscar, vamos pegar então. Bem, para garantir que ele fique no centro, vamos usar XYZ0. Assim é garantido que a gente está pegando a origem. E vamos rotacionar quanto? São quantas cópias? São 9 cópias. Então a gente pode girar no eixo Y. Y negativo, então são 360. Dividido por 9. Lado oposto, então menos. Então ele pegou bem certinho. Vamos dar um OK. E agora, para fazer a união, a gente pode usar o costurar superfície. Então, este corpo de superfície e este aqui, e transforma em um sólido. Ele vai fazer a união e preencher com material o seu interno. Veja, ele sumiu com a pasta corpos de superfície, agora tem corpos de sólido. Tudo ok, e com a seção a gente consegue ver que tem material dentro também do corpo. Então a gente transformou um corpo importado em um corpo sólido, muito mais fácil e prático de trabalhar.